Bem, vamos seguindo. Então, unindo essas questões de sistema visual, sistema sensorial ou motor, a gente quer chegar, na verdade, num comportamento motor ou num controle postural. Os estudos sobre a influência da visão no controle postural são antigos e existem muitos descritos. É muito claro e já se entende o papel do campo visual periférico para o controle postural. De alguns anos para cá tem surgido essa teoria da propriocepção extraocular para o controle postural e vem ganhando força. Numa opinião minha, eu acredito que elas se complementam, não existe uma substituindo a outra. Eu acho que são as informações importantes para que a gente possa formar esse esquema corporal no mundo e reagir para ele. Mas o interessante desses últimos artigos desses estudos é que eles têm nos trazido dicas para nossa atuação terapêutica que podem ir além dos exercícios oculares, né? Então, são coisas que todas as pessoas que trabalham com pessoas com disfunção oculomotora e visual podem utilizar essas estratégias para melhorar o desempenho dos pacientes. Especificamente aqui eu destaco essa frase sobre as informações do campo visual periférico que parecem ser mais importantes para o controle postural do que as informações centrais. Isso já nos dá uma dica que a gente vai discutir mais para frente. Esse é um artigo que fala muito sobre o papel da musculatura extraocular no esquema corporal e eu destaco aqui essa frase de baixo, em que é uma revisão, né, e que cita vários artigos, mas ele cita esse estudo em que um paciente com a divisão, em que a divisão oftalmológica do nervo trigêmeo foi cirurgicamente seccionada para tratamento da neurologia do trigêmeo. E depois se testou o alcance e o apontamento para objetos com esse paciente e ele errou várias vezes. Então, isso reforça que talvez realmente exista uma influência grande da propriocepção extraocular no movimento humano. E essas teorias têm surgido basicamente por esse estudo que está na tela de vocês, em que foi feito um dispositivo que fazia uma vibração próximo aos músculos extraoculares. Então, a gente pode ver na imagem esquerda, tem esse dispositivo, e que nessa foto estava sendo preparado a pessoa para receber a vibração próxima aos retos inferiores. E lá no quadro da direita, na letra D, a gente observa o que aconteceu quando ocorreu quando a pessoa recebeu esse estímulo de vibração. Ela deslocou o centro de massa posterior. E assim foi em todos, quando estimulava os músculos superiores, a pessoa se deslocava anteriormente e lateral, enfim, dependendo do lado estimulado. Então, que também reforçou que existe um papel importante da propriocepção extraocular no controle postural. Esse é um outro artigo que fez uma investigação da oscilação corporal em várias condições para esclarecer o papel da dominância ocular e investigar a importância da entrada visual durante o controle postural. E ele nos traz duas dicas importantes que também podem ser usadas na prática clínica, que a visão binocular com campo restrito a 10 graus oferece a maior contribuição para a estabilidade postural. E o olho não dominante estava mais preocupado com o controle postural do que o olho dominante. Esse foi o raciocínio que eu usei com um exemplo daquela menina lá no início, para que ela pudesse receber mais referências sensoriais e melhorar o controle postural dela. Mais um artigo aqui sobre comportamento motor e visão, controle postural e visão, que revisou vários estudos relacionados à qualidade do movimento sacádico e a influência dele em algumas funções. Então, se relacionou o freezing da marcha em pacientes com Parkinson e a estabilidade postural com a normalidade da função sacádica, uma hipometria que se chama, o movimento sacádico mais lento ou com erros. Então, se relacionou isso com o freezing e com a estabilidade postural e se sugere, então, que em pacientes com Parkinson, que a gente teste o movimento sacádico e se tiver alteração que se treine esse movimento sacádico.
Outra questão que se observou em alguns estudos dessa revisão é que os pacientes com AVC na artéria cerebral média apresentam taxa de sácadas ou de movimento sacádico precoce e antecipatória. Isso quer dizer que a pessoa entra num ambiente desconhecido, ela aumenta a busca dela por referências. Isso pode atrapalhar o desempenho motor dela. Então, mais uma dica que, se eu testar esse movimento no meu paciente, posso treinar esse movimento com o meu paciente de uma maneira muito simples. E também citou alguns artigos em que foi pedido para que os pacientes com AVC fizessem o movimento de busca de um objeto à frente. Quando eles buscavam um objeto com um membro menos afetado, eles tinham um bom desempenho. Quando buscavam um objeto com o membro mais afetado, com apoio, ele tinha um bom desempenho. Quando pediam para ele buscar o objeto com o membro mais afetado, sem apoio, ele realizou muitos movimentos sacádicos do olho em busca do movimento e errou o alvo. Então, isso quer dizer que se eu quero estimular o meu paciente para melhorar esse movimento, talvez, primeiro eu tenha que trabalhar os movimentos oculares e, em segundo, eu tenho que pedir para ele olhar para o alvo e buscar o alvo, não olhar para a mão para buscar o alvo. Ainda saindo da neuro um pouco, mas também relacionado naquela ideia de olhar a pessoa como um todo, hoje já é muito estudada a relação dos olhos e do pescoço. Então, se sabe, por exemplo, que pessoas míopes têm uma atividade tônica maior na musculatura cervical. E isso influencia a qualidade do movimento cervical e influencia a qualidade do movimento ocular. E aqui uma sugestão, então, quando for avaliar o movimento ocular, que se avalie em posições diferentes da cabeça para ver se realmente essa musculatura extraocular, se essa musculatura cervical influencia no movimento ocular ou não.